Olá! Neste primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre reações químicas, conceitos básicos. Bom, primeiro o que é uma reação química, ou um fenômeno químico, ou uma transformação química? É quando substâncias químicas se transformam em outra. É quando a gente tem uma substância química inicial e essa substância ela se transforma numa outra substância. Olha aqui essa figura ao lado. Eu tenho aqui a queima do carvão. Como é que é a queima do carvão? O carvão reage com gás oxigênio, formando gás carbônico. Então, no caso, as substâncias iniciais é o carvão e o gás oxigênio. E a substância final, aquilo que é produzido, é o gás carbônico. Então, eu posso dizer que carvão e gás oxigênio são os reagentes, é a substância de partida. E o gás carbônico é o produto, que é a substância final. O que indica a ocorrência dessa reação é a formação de chama e a liberação de luz. Então, isso é uma reação química que promove a formação de chama. Legal? Vamos ver mais. Olha aqui. Vamos ver essa de cima. Iodeto de sódio reage com nitrato de chumbo 2, formando nitrato de sódio e iodeto de chumbo 2. Bom, iodeto de sódio, nitrato de chumbo 2 são os reagentes, são as minhas substâncias de partida. Então, isso reagindo com isso. E o final, eu tenho o quê? Nitrato de sódio e iodeto de chumbo 2, que são os produtos. E eu sei que essa reação acontece por quê? Formação de precipitado e um precipitado colorido, uma mudança de cor. Então, na verdade, a gente parte de uma solução de iodeto de sódio, nitrato de chumbo 2, que tem um aspecto de água. Na hora que você mistura os dois, você forma esse sólido amarelo, que é um precipitado, que no caso é iodeto de chumbo 2. Então, eu sei que ocorreu uma reação química nesse caso, porque teve a formação de um sólido, e um sólido ainda colorido. Tá bom? Olha mais uma. Bicarbonato de sódio reage com ácido clorídrico, formando gás carbônico, água e cloreto de sódio. Quais são os meus reagentes, as minhas substâncias iniciais? Bicarbonato de sódio e ácido clorídrico. É o que eu tenho no início. E o que eu tenho no final? Eu tenho gás carbônico, água e cloreto de sódio. E como é que eu sei que está tendo uma reação química aqui? Efervescência, ou seja, formação de gás. Nesse caso, está formando CO2. Então, você começa a ver uma efervescência. Então, olha só, eu mostrei para você que quais são os indicativos de que uma reação química está acontecendo. Então, liberação de luz, né? Que mais? Formação de precipitado, mudança de cor, efervescência, são indicativos de reação. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes você pode não ver nenhuma modificação, mas uma reação química lá está acontecendo. E aí, como é que você faz para descobrir se uma reação química aconteceu ou não? Bom, aí você tem que medir as propriedades físicas, porque você parte de reagente que tem certas propriedades. Como você vai formar novas substâncias, então você vai ter substâncias com outras propriedades. Então, as mudanças de propriedades, isso é um indicativo de uma reação química. Tá bom? Olha só, mais um. Metano, que é o gás do gás encanado, né? Reage com gás oxigênio, então são os reagentes, metano e gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Tá. Então, aqui está a queima do metano. Tá? Então, é uma chama azul. Bom, isso é a reação em si. É quando você vê o fenômeno. Agora, como é que a gente pode representar isso? Bom, existem duas formas. Existe o modelo microscópico, que na verdade a gente então enxerga a substância. Enxerga não, mas a gente cria, né, modelos que representem essa substância. Então, o metano é representado assim. Tá? Tem um carbono e 4 hidrogênios. Gás oxigênio é representado assim. Gás carbônico assim e água dessa forma. Perceba que eu tenho uma bolinha preta aqui e uma preta aqui. Quatro vermelhas. Tenho 4 brancas. Na verdade, uma reação química é
reorganização dos átomos. Então você tem lá o vermelho com vermelho, de repente o vermelho fica com dois brancos. O preto, que está grudado com o branco, fica o preto com os vermelhos. Então, uma reação química nada mais é que um rearranjo de átomos. E como é que a gente representa isso? Imagine, você quer falar para mim sobre essa queima do metano. Como é que você vai descrever? Existe uma linguagem que é a equação química. E aqui tem a equação. Aqui é o metano, esse é o CH4, reage com oxigênio. Então, esse mais é de reação. Metano reage com oxigênio, formando gás carbônico e água. O que eu tenho do lado esquerdo são os reagentes e o lado direito são os produtos. Vale chamar a atenção que numa reação química, a quantidade de átomos ela é conservada. Então, aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho 4Hs. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4Hs. 2 vezes 2, 4 oxigênios. Eu tenho 2 aqui, 2 vezes 1, 2, tenho 4 oxigênios. Então, o número de átomos antes é igual ao número de átomos depois. A gente fala que essa equação está balanceada. E esses números, que 2, aqui no nada, então é 1, 1, 2, 1, 2, são os coeficientes de uma equação. Muitas vezes, ao lado da substância, a gente coloca o estado físico, né? Então, se é sólido, se é líquido, se é gás ou vapor, ou se está dissolvido em água, que a gente coloca aquoso. Então, se eu for colocar o estado físico, a temperatura ambiente, metano, gás, oxigênio, gás, gás carbônico, gás e água líquida. Legal? Faça aí um exercício.